anos vem a salvação. Batismo é graça, bênção pra toda a vida. Presença de Deus no amor e comunhão. A graça de Deus é ponte, une caminhos de encontro e de comunhão. A graça de Deus é fonte de amor, esperança e perdão e de gratidão. Estimadas irmãs, estimados irmãos da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, ISLB, é Pentecostes, é festa do Espírito Santo. Na ISLB, este dia marca o lançamento da campanha Vai e Vem. A Vai e Vem convida a refletir sobre a missão e participar com orações e ofertas para a missão. No livro de Atos, lemos que os discípulos estavam numa casa, quando ouviram um barulho semelhante a vento forte que encheu o lugar. Assim foi a chegada do Espírito Santo àquele grupo. E como o Espírito Santo chega em nossa vida? O Espírito Santo se achegou a nós no momento do nosso batismo. Ali Deus nos tocou, chamou-nos, vocacionou para colocar dons, meios e capacidades a serviço do seu reino. Ao longo da nossa vida, o Espírito Santo nos acolhe, fortalece, ensina, consola. Ele também nos anima a participar da missão de Deus. Hoje, domingo de Pentecostes, lançamos a campanha Vai e Vem 2021. Fazemos isto com alegria e na confiança de que o Espírito Santo irá tocar pessoas, comunidades e instituições da ISLB, promovendo encontros para falar da missão e despertando o desejo de contribuir com a missão. Os recursos arrecadados com esta campanha serão usados em projetos missionários nos 18 sínodos que formam a ISLB. O resultado da campanha de 2020 nos encheram de alegria e gratidão. Nesta mesma perspectiva, organizamos a Vai e Vem de 2021. Confiamos que será um tempo gratificante e desafiador, perpassado de reflexão e testemunhos, e resultará em ofertas generosas a favor da missão. Venha junto nesta caminhada, entre na roda com a gente. O batismo é um chamado para participar, Deus convida a ofertar. Vamos colocar nossos dons e ofertas financeiras para esses projetos importantes da ISLB. Que o Espírito Santo haja em nossa vida, fortaleça em nós a fé e nos motive ao testemunho. Abençoado dia de Pentecostes. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Atos, capítulo 2, versos de 2 a 4. Bom dia, querida comunidade. Bom dia, irmãos e irmãs em nosso Senhor Jesus Cristo. Através
da força do Espírito Santo, estamos em comunhão e celebramos este maravilhoso dia de Pentecostes. É aniversário da Igreja Cristã. Queremos receber com grande alegria este dia tão especial, pois é a partir da bondade de Deus que nós ficamos cheios do Espírito Santo no dia em que o nosso Senhor nos chamou através do batismo. No batismo, Deus nos vocaciona para viver uma vida com sentido e em sintonia com o Criador. Ele que nos presenteia com dons através do Espírito Santo. O Espírito Santo nos abraça com força e ânimo, nos revigora e também nos reúne. Envolvidos pela sua alegria, enquanto Igreja Evangélica de Confissão Luterana aqui em Campinas, partilhamos o desejo de um abençoado dia de Pentecostes a todos vocês que hoje nos acompanham. Por isso, invoquemos a presença da Trindade entre nós. Em comunhão, nos reunimos em nome do Trino Deus, o Deus Criador, que nos chamou pelo nome no batismo, e em nome de Jesus, nosso Salvador, que nos envolve com amor, e em nome do Espírito Santo, que nos presenteia com dons e nos compromete no serviço com gratidão e alegria. Amém. Queremos acolher a presença do Espírito Santo entre nós, cantando o hino de número 437 do Inário da Igreja. Diante do nosso Senhor Deus, queremos reconhecer os nossos pecados, as nossas transgressões e confessar a Ele os nossos erros. Confessai comigo. Senhor Deus de amor, a Ti confessamos os nossos pecados e transgressões,
Por tua infinita graça no batismo, tu nos chamastes pelo nome. Perdão pelas vezes que não vivemos o compromisso batismal, esquecendo a nossa vocação. Deus da graça, tu nos presenteaste com dons. Perdão pelas vezes que enterramos os talentos recebidos. Perdoa-nos quando, mesmo sendo inspirados pelo Espírito Santo, omitimos o poder de sua presença em nós e nos empenhamos em calar a missão da tua igreja. Transforma-nos, Senhor, por meio do teu perdão. Por Cristo. Amém. A palavra de Deus nos diz: eis que faço novas todas as coisas. Nessas palavras do nosso Senhor, somos renovados na fé, mas também alcançamos, através da sua boa mão, a misericórdia. Que o perdão de Deus possa nos renovar e alcançar a cada um de nós, quando com sinceridade confessamos o nosso pecado. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Todos os dias Deus nos presenteia com suas maravilhas. Por meio do seu amor incondicional, recebemos um presente gracioso que é o batismo. Alegres por este presente de amor, acolhido pela fé, louvemos e glorifiquemos ao sempiterno Deus, cantando o hino de número 466 do livro de canto da igreja. Nos coloquemos diante de Deus em oração. Deus de amor, agradecemos que desde o batismo nos vocacionas e presenteias com dons. Que o Espírito Santo desperte tais dons e nos anime a colocá-los a serviço do teu reino. Abre nossos ouvidos, mente e coração, para que a tua palavra seja para nós o alimento que nos motiva à ação missionária. Por Jesus Cristo, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, hoje e sempre. Amém.
Nos preparemos para a leitura do Evangelho com o hino 150 do livro de canto da Igreja. João, capítulo 15, versículos 26 e 27 e capítulo 16, versículos 4 a 15. Mas eu os enviarei a vocês o encorajador, o Espírito da Verdade. Ele virá do Pai e testemunhará a meu respeito. E vocês também devem testemunhar a meu respeito, porque estão comigo desde o início. Sim, eu lhes digo estas coisas agora para que, quando elas acontecerem, vocês se lembrem de que eu os avisei. Eu não lhes disse antes porque ainda estaria com vocês mais um pouco. Agora, porém, vou para aquele que me enviou, e nenhum de vocês me pergunta para onde eu vou. Em vez disso, entristece-se por causa do que eu lhes disse. Mas na verdade é melhor para vocês que eu vá, pois se eu não for, o encorajador não virá. Se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque o mundo se recusou a crer em mim. Da justiça, porque eu voltarei para o Pai e não me verão mais. Do juízo, porque o governante deste mundo já foi condenado. Há tanta coisa que ainda quero lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Quando vier o Espírito da Verdade, ele os conduzirá a toda a verdade. Não falará por si mesmo, mas lhes dirá o que ouviu e lhes anunciará o que ainda está para acontecer. Ele me glorificará, porque lhes contará tudo o que receber de mim. Tudo que pertence ao Pai é meu, por isso eu disse: o Espírito lhes contará tudo o que receber de mim. Palavras da salvação.
Espírito, verdade, em nós vem habitar. Difunde claridade, o mal vem afastar. Derrama em nossa mente do santo fogo ardor, que todos fielmente confessem seu Senhor. Consolador querido, por Cristo Salvador, nos foste prometido, ampara-nos na dor. Que as armas comprovadas do povo teu, Senhor, norte-nos sejam dadas, firmeza, fé, vigor. No tempo em que vivemos, imprescindível é que sempre confessemos bem claro a nossa fé. Ainda que soframos perseguição e dor, que sempre enalteçamos o teu eterno amor. Espírito, derrama a força divina, acende em nós a chama da fé pentecostal. Ó, faze que anunciemos ao mundo teu fulgor, que testemunho demos da salvação, Senhor. Amado e bondoso Pai, graças rendemos à Tua presença entre nós, que através do Teu Santo Espírito nos alimenta a fé. Neste dia em que celebramos Pentecostes, dá ao Deus que vivamos preenchidos por este amor divino que Tu nos dá, para que possamos cada vez mais compreender os Teus caminhos e saibamos também nesta fé servir-te com nossos dons e talentos. Porque lâmpada para o nosso pé é a Tua palavra e luz para o nosso caminho. Amém. Querida comunidade, queridos irmãos e irmãs, hoje celebramos Pentecostes, a descida do Espírito Santo e a fundação da Igreja Cristã, junto ao grupo de discípulos do nosso Senhor Jesus Cristo. Espírito Santo é presença de Deus entre nós, e a Igreja sempre teve um grande débito junto ao Espírito Santo. Por ele não ter voz, mas se fazer voz em nós, não ter mãos, mas se tornar mãos em nossos gestos,
e assim o mesmo com todos os nossos sentidos. Constituiu-se um pensamento entre as pessoas de que temos forças próprias para construir e reconstruir-se a si mesmo, de que podemos gestar os nossos próprios dons e talentos, fazendo deles o que nos aprouver. Por mais que o sopro e a presença do Espírito Santo nos represente fortaleza e segurança, não parecia ser esse cenário em que os discípulos se encontravam após a ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo ao céu. Eles experimentaram coisas maravilhosas junto ao Messias. Foram testemunhas oculares de grandes feitos que muitos olhos humanos jamais puderam ver. E talvez, por terem provado do tanto néctar celestial, eles se viram agora incapazes e como um pequeno grão de areia ao serem portadores da palavra divina, carregando assim também a alcunha de apóstolos do Senhor. Eles sabiam que a palavra da vida era demasiada grande e infinita para caber no testemunho de uma simples pessoa. E, na verdade, é pretensioso aquele que enche os pulmões para falar de Deus, como se as suas palavras humanas viessem de grandes eruditos e entendidos de Deus, já que elas são doadas pelo céu, tendo em nós apenas instrumentos de uma graça tão imerecida. Antigos sábios diziam que os anjos de Deus são mais numerosos que os grãos de areia e a graça divina é mais abundante do que as águas do mundo. Está tudo ali, ao alcance de todos, mas não somos capazes de reter sequer um pouco desses presentes graciosos em nossas mãos. Talvez seja essa a fenda que se abriu na fé dos discípulos. Conhecendo o tanto que lhes foi dado, a fé e o testemunho daqueles simples pescadores e trabalhadores não poderia ser mais igual como era antes. Pois, ao que muito foi confiado, ainda mais será cobrado, como nos ensina o Evangelho de Lucas 12, 48. Assim ficou impresso no coração daqueles discípulos um vazio do tamanho de Deus, que lhes roubara a segurança. Eles confiavam na promessa de Cristo. Mas nada seria o mesmo sem a presença pessoal do Mestre. Pelo menos, era o que se passava por suas cabeças. Por saber da nossa incapacidade de portarmos o conhecimento de Deus, o nosso Senhor distribuiu essa sabedoria em pequenos fragmentos de dons e talentos, que, ainda que juntos e somados, jamais chegariam a expressar a totalidade do poder de Deus que nos foi confiado. Mas essas partículas da essência divina em nós, que Deus nos concede, são apenas ínfimas presenças do nosso Senhor, mas não sem valor, do que representa o conhecimento da soberania de Deus e da sua eternidade, que aguarda aqueles que somam a multidão dos discípulos do nosso Senhor Deus. Percebam o que o nosso querido Senhor Jesus Cristo nos diz no Evangelho de João que foi lido. Enquanto celebrava a ceia pascal com seus seguidores, suas palavras fluíam como um rio de águas abundantes
em um longo discurso de despedida. Jesus sabia que o desânimo e a desesperança seriam flagelos para a fé daqueles discípulos. Alinhava-se na cabeça do grupo pensamentos de solidão, abandono, angústia, de que a vida e tudo perderia o sentido se eles não pudessem deleitar-se com a presença de Jesus, tendo sua espiritualidade e esperança renovadas a cada manhã, com a possibilidade de fitá-lo com os olhos. Em seu espírito tão pequeno, alguns dos discípulos até queriam saber em detalhes qual o caminho para chegar a Deus. Como se rogassem e implorassem ao Mestre que os levasse para o céu e para a eternidade, livrando-os assim das amarguras e das angústias diárias. Quem sabe, meus amados, também conheçamos bem essa gota de escuridão que costuma cair de surpresa em nossa vida, em chuvas de desesperança e, em algumas vezes, nos remetendo a pensamentos de desistência e solidão. Não podemos negar que também sofremos o naufrágio daquele sentimento da ausência de Deus, como os discípulos estão sofrendo. Que enquanto estendemos as mãos como Pedro, que ao sucumbir na tempestade do mar impaciente, precisando encarar os horrores da morte, gritamos orante, com as mãos estendidas, para que o poder dos céus nos traga o resgate. Somente quem já sentiu os presságios da desolação e das incertezas da vida, sabe que a busca por um bom refúgio é a única rota que tanto ansiamos. Por isso, copiosamente choramos, confiantes de que as nossas lágrimas caiam, ao menos, no solo da bondade divina. Amada Igreja, queridos irmãos e irmãs, esses mesmos sentimentos de dor, de coração turbulento, que avizinhava os discípulos, fez com que Jesus colocasse as suas palavras sobre a âncora do consolo e o amparo da paz. Jesus lhes fala do amor de Deus, que se assemelha a um manancial de águas caudalosas, prontas para saciar a nossa sede espiritual. O coração de Jesus está em sintonia conosco, como também esteve em sintonia com o grupo de discípulos desamparado. Cristo fitou nos olhos deles e viu em cada um uma criança gritando o abandono. Este ainda continua sendo o mesmo Cristo, que enxerga a nossa alma que sofre e clama por ajuda dos céus. Então, Cristo nos fala através desse mesmo grupo e fala também para nós que não vai nos deixar órfãos e fragilizados durante esta vida, pois a casa celeste está sendo preparada para nos receber, uma vez que o caminho seguro já nos foi revelado com a sua presença, morte e ressurreição. Sabe, deve ter sido naquele momento palavras animadoras, como também é para nós hoje. Mas o que fazermos enquanto esta casa divina ainda é uma herança guardada no céu e para a eternidade? Então Cristo nos oferta algo grandioso para essa nossa espera. Enquanto o aconchego da casa celeste nos aguarda, Deus se aconchega conosco e pede autorização para habitar na frágil insegurança do nosso corpo. É o Deus que nos prepara
a sua morada celeste, mas que também desce para provar da nossa moradia, das condições da nossa casa interna. Aquele vazio de Deus que angustiava tantos discípulos seria preenchido e teria como guardião o próprio Paráclito, o Espírito Santo enviado de Deus. Espírito esse que esteve junto a Deus na criação, fazendo com que as palavras divinas criassem formas e tornassem céu, águas, animais, flores e toda a exuberância da criação que nós temos ao nosso redor. É um poder tão grande e avassalador, de dimensão inominável e imensurável, maior do que as próprias coisas que Ele próprio criou, mas que por amor a nós, aceitaria morar dentro de nós, seres criados por Ele. Não por acaso, tamanho afeto divino tenha causado inveja em alguns anjos que os fez cair do céu. Aquele que tudo criou, que criou a nós mesmos, toma a imensidão do seu poder e pede permissão para morar no que foi criado por Ele, fazendo de nós a sua habitação. Sabe, são palavras fabulosas que deveriam fazer com que nós lançássemos fora todos os ares das nossas vicissitudes, limitações, ignorância, inconstâncias e pecados, para que houvesse mais espaço dentro de nós para o ar do que é verdadeiramente eterno e sagrado, que é o Espírito Santo. Cristo é até modesto em suas palavras. Ele fala de consolador, mas para o Espírito Santo não existem palavras que possam defini-lo ou trazer-lhe uma representação digna de tudo o que ele é e representa para a nossa vida. Quando Deus disse, haja luz, desde o início da criação o caos foi dissipado para que os nossos temores fossem afastados. Por isso, não detenhas a tua fé em Deus. Sejamos destemidos, porque onde abundam o medo, a dor e a desesperança, ainda maior é a presença do Espírito Santo da luz. Onde há calabouços frios que esmorecem a nossa fé, o Espírito Santo é a liberdade. Onde perduram encruzilhadas, o Espírito Santo é o caminho. Onde a tristeza nos cala, Ele nos ensina o que é esperança. Onde a morte ultraja a vida, o Espírito Santo aponta para a imensidão do amor eterno. As letras do Espírito Santo não podem ser escritas por nossas mãos, porque foram escritas por tintas da eternidade. As letras do Espírito Santo não podem ser apagadas pela volatilidade das nossas histórias de caídas e prostrações diante dos sofrimentos, pois a presença de Deus, através do Espírito Santo, continua altiva e incessante em nós. Oremos então, querida igreja, para que neste dia de hoje, quando celebramos a descida do Espírito Santo, tenhamos a sabedoria e a compreensão de que a sua presença não significa a construção de templos e grandes igrejas visíveis em seus concretos e exuberâncias. Deus quer erguer a sua casa, o seu templo, nas pessoas e, através delas, unir cada um em dons e talentos neste grande corpo, que é o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe, este é um passo importante para a fé, pois Deus é mansidão e não força a sua entrada onde ele não é bem recebido. Se o Espírito Santo é a companhia de Deus entre nós, nada mais nos resta
do que a humilde tarefa em dizer para Ele: nos aceite como sua modesta morada na terra, para que em Cristo possamos habitar na tua morada celeste. E que a graça eterna de Deus, que sempre nos acolhe, o amor do Filho que nos abraça e a simplicidade do Espírito Santo que nos habita, nos conduzam à santidade, à espiritualidade vivificadora, ao consolo que fortifica e nos apontem a via da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Motivados pela palavra pregada, proclamemos a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Lembramos agora os avisos da nossa comunidade. O nosso próximo culto, no dia 30 de maio, culto em que nós celebramos o Domingo da Trindade. Este culto seria culto com confirmação, este evento que celebraríamos aqui em nossa comunidade, mas foi cancelada a confirmação e ela será remarcada para o mês de outubro. Então aguardamos vocês no nosso próximo culto, dia 30 às 9h30, também culto transmitido através dos canais da nossa igreja. Queremos agora ouvir o vídeo que traz o destino das nossas ofertas, que é para o Fundo de Missão no País, Pastor Homero. Vejamos o vídeo. Você já se perguntou o que é fazer missão? Fazer missão é propagar o Evangelho de Jesus Cristo, estimulando a sua vivência pessoal na família e na comunidade e promovendo a paz, a justiça e o amor na sociedade brasileira e no mundo. Oferte para o Fundo de Missão no País, Pastor Homero Severo Pinto. Dentre os objetivos da oferta está a implementação do PAMI, Plano de Ação Missionária da ISLB. O PAMI aponta para 4 dimensões da missão de Deus: evangelização, comunhão, diaconia e liturgia, que são permeados pelos eixos temáticos da educação cristã, da sustentabilidade e da comunicação. Olá, meu nome é Elvis, atuo na comunidade de Biguaçu, ela faz parte da comunidade de Barreiros, é uma comunidade a partir de um plano de ação missionária. Hoje, nosso foco tem sido atender alguns venezuelanos aqui na região e também olhar para as necessidades das pessoas ao nosso redor, na qual estão passando por diversas dificuldades. Eu sou Dario Trost, eu moro em Veranópolis faz 34 anos e sou presidente da comunidade luterana local. Nós estamos aqui na cidade organizados há aproximadamente 20 anos, né? Desde que se formou a primeira grupo de estudos, depois de cultos em casa, né? E a gente efetivamente é uma comunidade extremamente pequena. Nós somos em torno de 90 pessoas, 90 membros, né, batizados. E a gente tem que realmente só agradecer a ajuda do Sino, do PAMI, para a manutenção da nossa comunidade. Não é fácil, a gente sabe disso, que a gente está no meio de uma região estritamente católica, né? O nosso grupo é formado por pessoas que vêm de outras cidades e a gente tem se mantido realmente à base de muito sacrifício. Qual a missão de hoje? Ofertar para o Fundo de Missão. Acompanhe agora um passo a passo de como doar.
Clique no card ou na nuvem de palavras para ofertar. Selecione o fundo para qual deseja destinar sua oferta. Preencha seus dados corretamente e clique em ofertar. Você será redirecionado para a página do PagSeguro para finalizar a oferta. Preencha seus dados corretamente. Escolha o método de pagamento. Preencha seus dados e confirme o pagamento. Pronto, você ofertou. Oferte para o Fundo de Missão no País, Pastor Homero Severo Pinto. Seguem agora os dados da nossa comunidade, dados bancários, e o verso que nos anima é 2 Coríntios 9, 7. Que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Sendo também que podemos fazer a contribuição via Pix, através do CNPJ da nossa igreja. A próxima tela nos traz os dados financeiros, a evolução das nossas contribuições para este mês de maio. Nós, até então, essa semana fechamos com 73% de entrada, referente ainda a 27% que falta diante das nossas obrigações. Agradecemos aí toda a comunidade e pessoas amigas que, com um gesto solidário e também de manutenção da missão de Deus, têm contribuído para esse trabalho da nossa comunidade. Ao lado, nós temos os gráficos comparativos referentes aos meses de março e também de abril. Queremos nos preparar para o momento de oração e assim cantamos o hino de número 254 do livro de Canto. Espírito de Deus, toma conta de mim, toma conta de mim. Espírito de Deus, Espírito de Deus, toma conta de mim. Espírito de Deus, toma conta de mim, toma conta de mim. Espírito de Deus, Espírito de Deus, toma conta de Espírito de Deus, toma conta de nós, toma conta de nós. Espírito de Deus, Espírito de Deus, toma conta de nós. Espírito de Deus, Espírito de Deus, toma conta de nós. Espírito de Deus, Espírito de Deus, toma conta de nós. Nos coloquemos diante de Deus neste momento de oração, colocando em suas mãos a nossa vida, os nossos planos e tudo aquilo que nós passamos e sonhamos junto à sua presença com o Espírito Santo entre nós. Oremos. Deus de amor,
somos parte da tua igreja que, através da ação do Espírito Santo, criaste e impulsionas. A partir do batismo, enquanto pessoa cristã, inserida na comunidade, recebemos o teu chamado a servir a Cristo. Graças porque nos vocacionas e nos presenteias com dons através do Espírito Santo para viver o batismo. Graças pela unidade e por confiar a nós os dons para a tua missão e edificação da comunidade. Em gratidão a ti nós assim cantamos. Glória a ti, Senhor. Glória a ti, Senhor, graças e louvor. Glória a ti, Senhor, graças e louvor. Pedimos, Senhor, que o teu Espírito Santo nos motive a desenvolver ações missionárias e a nos engajar, abraçando a campanha Vai e Vem da ISLB. Intercedemos por tua igreja, ministros, lideranças e membros, para que, comprometidos com sua vocação, sirvam com seus dons, impulsionando comunidades vivas e missionárias. Suplicamos que teu Espírito Santo toque o coração de todas as autoridades, capacitando-as e orientando-as para o cumprimento digno e correto das suas funções. Intercedemos, Deus de amor, pelas pessoas enfermas. Tu as conheces, sabes seus nomes, que tuas mãos de cuidado e restabelecimento estejam junto delas, bem como fortalecendo os seus familiares. Pedimos que ampares e cuides das pessoas da área da saúde e por aquelas que trabalham em hospitais, unidades e postos de saúde. Abraça as pessoas enlutadas, Senhor, com a força da ressurreição, consolando-as com tua presença restauradora. Confiantes que ouves, cantamos, ouve nossa oração. Rogamos, Senhor, para que através do teu Espírito Santo faças novas todas as coisas, e tudo o que carregamos em nosso coração confiamos a ti, como o teu povo orando. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos receber de Deus a bênção e também nos despedir deste momento celebrativo. Que a chama do Espírito Santo aqueça nossos corações para que amemos nosso próximo. Que a chama do Espírito Santo ilumine nosso caminho para que vivamos na verdade. Que a chama do Espírito Santo se eleve dentro de nós para que clamemos por liberdade. Que a chama do Espírito Santo nos reúna para que proclamemos tua existência de amor e graça. Que a bênção de Deus venha sobre ti, permaneça contigo e te anime a viver o batismo, colocando os dons a serviço. Assim te abençoe o Trino Deus, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós, desde o momento do início da caminhada pascal,
acendemos o círio pascal. Quando o fim esta caminhada do tempo pascal e chega o Espírito Santo com Pentecostes, o círio ele é apagado. A presença do Espírito se coloca entre nós. Ora ou outra, o círio é novamente aceso. Nós temos momentos especiais na igreja, seja batismo, algum momento de confirmação, bênção matrimonial e também sepultamentos e instalação. Deus está presente entre nós. O tempo pascal se foi. É o tempo do Espírito Santo que agora caminha conosco. Nesse sentido, desejo a todos vocês um dia abençoado de Pentecostes. Celebrem com grande alegria a chegada desse Espírito Sagrado em nós. E, acima de tudo, que possamos colocar esses dons e talentos que Ele nos presenteia a serviço do amor e a serviço da Igreja de Deus. Tenham, assim, uma abençoada manhã, um abençoado domingo de Pentecostes. Nos vemos no nosso próximo encontro. Sirvam a Deus com alegria. Amém. Queremos finalizar com o canto de número 301 do livro de canto da igreja. Um bom dia a todos e todas.